também porque é o Dia Mundial da Pessoa com Síndrome de Down. E o esporte, claro, é uma ferramenta de socialização muito eficaz para todas essas pessoas também. Aqui em Campinas, Guarani e Ponte Preta desenvolvem um projeto S21, formado por pessoas que têm a síndrome. O repórter Antônio Lupo foi conhecer um pouco mais desses projetos que têm, além de histórias de superação, muito amor envolvido. Carinho, alegria e sorriso no rosto. Ao entrar em quadra, os jogadores com síndrome de Down dos projetos de Guarani e Ponte Preta encantam a todos e aproveitam para se divertir. 21 de março, Dia Internacional dos Portadores de Síndrome de Down. Vamos conhecer histórias e destacar os projetos dos times de Campinas voltados para crianças e adultos que enfrentam barreiras gigantes na busca pela inclusão. O projeto Stars 21 do Guarani foi lançado no ano passado e reúne pessoas com síndrome de Down de todas as idades e de ambos os sexos, com o objetivo de diversão, principalmente a inclusão e o desenvolvimento. É um projeto que a gente percebe o desenvolvimento. Quanto mais eles participam dos treinos, a gente consegue perceber que há uma evolução muito grande, né? A maioria deles tem uma dificuldade motora, né? Enfim, não é nem a parte técnica, é mais uma questão motora. Então a gente percebe que em muitos casos a gente tem uma evolução gigantesca. Então o fato de ter um grupo, de participar de um time, de ter um uniforme, de ir para um jogo, tudo isso para eles é importante, né? Lucas Dressler Sartori é um dos responsáveis pelo projeto do Bugre. Além de treinador e coordenador, ele também é o pai do Theo, de 9 anos, o mascotinho do time. Adora futebol e tem como inspiração o melhor jogador do mundo. É o Messi. Messi? Por quê? Porque nós é muito bom. Quando ele fica sem jogar futebol por algum motivo, a gente percebe que ele fica frustrado, que ele fica mais irritado. Então, assim, o dia dele quando tem um futebol é um dia totalmente diferente. E quando começa com futebol que nem hoje, a gente sabe que o resto do dia vai ser um dia muito legal, né? Ou quando ele vai ter futebol à noite, né? A gente sabe que ele já se prepara e sabe que a noite vai ser uma coisa legal. Então, estar junto com essas pessoas, né? No caso específico do Theo, a gente adora trazer. Quem não perde um treinamento é o Rafael, torcedor do Guarani e que mostra muita habilidade dentro de quadra. Ronaldo Rocha, pai do Rafa, destacou as mudanças após a participação no projeto. O Guarani incorporou muito a ideia do projeto, que é transcende a questão do futebol. É uma questão de socialização, integração, é uma questão de autoestima. Então o Rafa hoje, por exemplo, ele tinha uma dificuldade muito grande de acordar, ele se sentia muito desestimulado, ele estava com um problema até meio com depressão, etc. Com essa vinda toda, ele mesmo teve a iniciativa, então ele acorda, ele vem com disposição, ele tem os amigos aqui, entendeu? Então mudou muito essa questão da socialização, mudou muito realmente o comportamento. Eu vejo que não é só do Rafa, transcende essa molecada como um todo, sabe? E os pais têm um papel importantíssimo nesse processo. Dirce Kamashiro é mãe do Ayrton, que tem algumas limitações motoras, mas que melhoraram muito depois que ele começou a praticar o futsal no Guarani. Ajudou assim de uma maneira assim fantástica, ou seja, cada vez que a gente tem visto, ele tem melhorado cada vez mais a parte cognitiva, socialização, e é um lugar que ele gosta de ver. Falar de manhã no Guarani, ele já acorda, já se arruma e vem e curte bastante aqui. A mãe vem junto e acompanha e faz esporte junto com ele, né? E quem se destaca nos treinos é o Luiz Felipe. Aos 40 anos, ele é um dos mais experientes do time e, claro, sempre ajuda os mais novos. A gente é amigo, a amizade vem primeiro respeito, o carinho e ajuda eles a jogar mais futsal para poder chegar num dia importante. E que hoje não consegue viver longe do futebol. O esporte é muito importante para todo mundo
E é importante praticar esporte para poder forçar o músculo da perna. Exemplos de superação e inclusão também estão inseridos no S21 da Ponte Preta. A Paloma Aparecida Pedroso não vê a hora de encontrar os amigos nos treinos que são realizados no Clube das Paineiras. Eu comecei a treinar 4 anos, que a gente vai ser 5 anos em junho. Eu conheci a Ponte Preta pelo Zé Antônio Peixotão e eu estou muito feliz aqui. Paloma recentemente perdeu a mãe e mesmo assim seguiu em frente com o apoio do pai, Cláudio Pedroso, que faz questão de acompanhar a filha nos treinos e nos jogos. Geralmente a criança especial com síndrome, eles ficam muito parados em casa. Se você não dá incentivo, o pai, a mãe, não tem alguém que empurra, né? No modo de dizer. Então, olha, a gente vai encaixando, levando ela, né? Participando. Quem tem esse problema, o casal, a pessoa, o ser humano que tem um filho assim, né? Olha, leva, participa, inclui na sociedade mesmo, considera como um ser humano, porque tem muito casal que abandona, despreza, mas não é por aí, não é por aí. Tem que dar incentivo e ó, é a coisa mais linda do mundo. O S21 da Ponte Preta está em ação desde 2019 e hoje virou referência para outros projetos espalhados no Brasil, graças ao esforço de quem convive e busca a socialização dessas pessoas em meio a uma sociedade que não está preparada para lidar com diferenças. Os nossos filhos gritavam pela prática esportiva e a gente percebeu que poderíamos fazer mais. E eu, por ser pai do Rafael, que está com 27 anos, síndrome de Down, o Marcos Riboli, fotojornalista esportivo, do pai do João Pedro, e o José Peixotão, que queria adotar uma criança com Down, mas hoje ele tem mais de 100, arregaçamos as mangas e começamos. Isso em junho do ano de 2019. Foi a primeira equipe do Brasil com divisão de base. Hoje temos atletas a partir de 3 anos de idade, né, feminino e masculino, numa parceria maravilhosa com a Ponte Preta, que nos cedeu o nome e o ginásio para treinar. A gente é muito grato à Ponte Preta, à nação ponte pretana, por acreditarem que isso não é um projeto social, é um projeto de vida. Este que você ouviu é Maurício Cardoso Carvalho, um dos idealizadores do S21 da Ponte Preta. E pai do Rafa, atleta e que inspira dentro e fora das quadras, através de palestras. E o meu Rafa é o meu orgulho. Eu só peço saúde para poder viver mais esse tipo de emoção, seja onde estiver. E além da diversão, da competitividade, da socialização, o amor está no ar nos projetos de Ponte Preta e Guarani. A Larissa e o Dani se conheceram no Bugre e o pedido foi feito justamente dentro de quadra. O Dani pediu namoro e talvez não vai casar, né? Talvez. E o meu sonho é realizar o meu sonho com o Dani. E o Dani vai ser melhor pai do mundo. Ah, que legal. E me fala uma coisa, como é que foi esse pedido? Você pode me contar como é que foi? Foi muito top e ele ficou tão surpreso que eu vi ele, quando eu puxei a aliança, aí ele, você aceita morar comigo? Aí eu, sim. Aí nós beijamos. É assim, foi que ela pediu o namoro pra mim, pedi namoro pra ela. É isso. Na Ponte Preta, a Ariane conheceu o Ricardo nos treinos. A conversa foi rolando. Ele é muito amor, né? Já fez uma música pra mim no Dia das Mulheres, pra mim, em casa. Ele é meu amor da minha vida, porque ele me conquistou. E o pedido não foi feito em quadra. Mas teve muito amor envolvido.
Primeiro, cinema, de cacipotas. E depois, fazer o lanche e peguei uma carta. Essa carta quer namorar comigo, ela aceitou. Que no Dia Mundial da Síndrome de Down, os exemplos de carinho, de amor, de afeto que essas pessoas demonstram sejam seguidos pela sociedade em geral, sem preconceito e principalmente com a inclusão que vai muito além do esporte. Opa, é nóis! Com sonorização de Felipe Pereira, Carinho, Tônio Lupe. Sensacional, Lupe. Belíssimo trabalho. Parabéns aí a toda a equipe.